A Júlia Borges da Silva mandou uma contribuição também. Muito obrigado, Júlia. E falou aqui: boa noite, professor. Poderia falar sobre a diferença com que as tradições animistas barra pagãs, sapienciais barra teosóficas, reveladas, espiritualistas e racionalistas barra naturalistas lidam com o sobrenatural? Caramba! Então, as diferenças entre as tradições animistas, sapienciais, reveladas, espiritualistas e racionalistas barra naturalistas, né? Eu vou fazer um recorte dentro da sua pergunta, porque ela é basicamente uma pergunta sobre um panorama sobre a história da religião desde dos primórdios até hoje, né? Mas assim, o que é chamado de animismo, né, que é muito estudado por antropólogos, é a ideia de que há uma visão de todas as coisas como tendo uma certa agência, né? Ou uma alma, daí vem o nome, né? Uma ânima. Então, que as pessoas tratam, por exemplo, árvores, tratam animais, tratam o céu, o sol, como pessoas, basicamente, né? Atribuem uma agência, uma intencionalidade, uma personalidade a todos os elementos do cosmos, basicamente, né? Isso tem uma diferença radical em relação ao monoteísmo de algumas tradições, inclusive o judaísmo mais tardio e o cristianismo, de que a criação é apenas um produto inanimado do único Deus, né? Então, que está além da criação, que transcende a criação, né? Apesar de agir também na criação, é uma figura que ela se distingue da sua criação. Então, há uma distinção grande entre o Criador e a criação, né? Tem um autor chamado Kaufmann, um autor judeu ali da virada do segundo da virada do segundo, da virada do século XIX para o século XX, que fala muito sobre isso, né? Sobre o monoteísmo radical dentro da tradição judaica, que é uma coisa mais tardia, né? O judaísmo antigo e a religião do antigo Israel e Judá não era monoteísta como a gente entende hoje. Mas então essa seria outra posição. Que a gente encontra também em relação a. Que a gente encontra nos gregos, por exemplo, nos monismos gregos, nos monismos indianos, também tem essas ideias. Sobre a questão da religião revelada, tanto o animismo quanto as outras coisas que você falou podem ser simultaneamente reveladas, né? Então, se, por exemplo, você recebe um conhecimento privilegiado por meio do seu contato com uma árvore sagrada, do seu contato, uma relação xamânica com um espírito animal, uma coisa desse tipo, é de certa forma uma religião revelada, né? Não necessariamente uma religião do livro, uma religião baseada em textos escritos, mas é uma religião revelada em algum sentido, né? Em que o conhecimento é adquirido por meio de revelação de seres que têm um acesso maior, né? Um conhecimento maior do que os humanos ordinários, né? No sentido que não são extraordinários. Em relação a entendimentos racionalistas barra naturalistas do sobrenatural, aí já não há o sobrenatural, né? Aí o naturalismo barra racionalismo seria de que, quer dizer, pode haver sobrenatural em relação ao racionalismo, mas vamos pegar o naturalismo. Se você pega abordagens religiosas naturalistas, por assim dizer, né? Se é que cabe o termo religião, mas eu acho que cabe, é a ideia de que você tem várias vertentes. Vamos pensar aqui no Kant, por exemplo. O Kant ele faz um movimento chamado de é, redução antropológica da religião, que é que ele entende a religião, os dogmas, os sacramentos, como algo muito mais simbólico e instrutivo relacionado à ética, à moral, né? Então, as religiões elas são muito formativas para as pessoas, eticamente. Ele pensa, por exemplo, o batismo como uma ingressão do indivíduo numa comunidade ética que partilha certos valores. Para o Kant, o batismo é isso, não tem nada a ver com uma salvação extramundo, com uma transformação da natureza da pessoa, né, que agora é santa de algum sentido. Não, a ideia é de imersão numa sociedade, numa comunidade ética. A Eucaristia, para o Kant, é a ideia de comungar com Jesus, né, você comer o corpo de Cristo, você se tornar Cristo em algum sentido, você ter Cristo dentro de si, é a identificação ética com o padrão, o exemplo que é o Jesus Cristo humano, né? Ou o Jesus Cristo simbólico, né? Então o que o Kant faz? Ele faz essa redução, ele tira a atenção do sobrenatural, daquilo que a gente não tem acesso pelos sentidos e pela razão, e faz uma racionalização disso, né? Agora, por exemplo, os deístas, que são filósofos ali
que recebem esse título, né, depois, né, mas a ideia de que Deus criou o mundo, mas ele não intervém no mundo, ele está totalmente separado do mundo, ele pôs o mundo em movimento e o mundo roda por si mesmo como um relógio, né, a metáfora do relojoeiro, ele faz o relógio que funciona por si mesmo e deixa o relógio para lá. É um tipo de religião bastante racionalista, enfatiza bastante a razão, né? Evita a ideia de milagres, evita a ideia de quebras das leis da natureza, mas ao mesmo tempo mantém a ideia de sobrenatural, de que há algo acima da natureza e de que há um Deus, inclusive, né? Então, enfim, há infinitas abordagens que não dá para responder essa pergunta sua, fechar essa pergunta, né? Mas algumas coisas que me passaram pela cabeça aqui, a partir da sua pergunta. O Lucas Silva mandou uma contribuição também e disse aqui: boa noite. O que você pensa sobre o impulso natural que o ser humano parece apresentar em relação à busca pelo sagrado? Seria isso uma prova da existência de algo além dos sentidos? Um abraço. Boa pergunta, Lucas. O ser humano, né, os humanos em geral, têm uma característica comum de buscar, de experimentar a realidade e ter uma relação com a realidade que a gente chama de sagrado, né? Que é uma categoria da nossa relação com a realidade, né? Não é algo objetivo, ou pelo menos até onde a gente alcança, né? Mas sim uma forma da gente se relacionar com as coisas. É um fenômeno da consciência humana, né? A questão do sagrado. Se isso é uma prova de que o sagrado existe, aí já é um salto que não é necessário, logicamente, porque isso pode ter a ver com os nossos vieses biológicos, né? Com a nossa, da mesma forma como a gente tem, por exemplo, a questão da paleidolia ou paleidolia, né? Que é você ver rosto nas coisas. Isso é uma característica comum, universal, humana. Isso não significa que haja rosto nas coisas. É uma tendência universal de projetar figuras antropomórficas, principalmente, né? Projetar humanidade visualmente nas coisas. E também, para além da questão visual, a questão de intenções. Então, tratar as coisas como se fossem mais ou menos humanas. Que a gente volta para a questão do animismo, que foi discutida lá no mais cedo na live, né? De você tratar, por exemplo, quando um raio cai, você pensar que tem alguém irado que está fazendo aquele barulho, que está gritando, né, por meio daquele trovão, coisa do tipo. Então essa é uma característica que é universal humana, mas não significa necessariamente que ela revele que, bom, já que todo mundo pensa assim, logo é real. Não, pode ser um engano universalmente compartilhado, né? Ou até uma posição intermediária é de que algo chamado de sagrado, é a posição do Rudolf Otto, por exemplo, né, que é um teólogo virada do século XIX para o XX, que eu gosto bastante, e que foi muito inspirador para o desenvolvimento da ciência da religião, mesmo abandonando muitas posições dele. Mas o Rudolf Otto ele tem a ideia de que todas as religiões elas partem da constatação de algo que é chamado de luminoso, que é algo que é indescritível por palavras, ele é supra-racional, você pode apenas evocá-lo por meio de símbolos, de imagens, de danças, de músicas, mas que é algo que você não pode prender, e aí a partir daí foram desenvolvidas certas técnicas, certas ideias, certas crenças que são humanas para falar do sagrado. Então o sagrado ele tem uma objetividade, mas tudo que a gente fala sobre ele é subjetivo. Entende? Então tem essa posição intermediária também, né? Então você pode pensar assim: todos os seres humanos têm um viés biológico de gerar alucinações, projetar coisas que não são reais, que a gente chama de sagrado, ou todo mundo fala do sagrado, logo ele existe, ou todo mundo fala do sagrado, logo há algo, seja na humanidade, seja na realidade objetiva, que produz essa sensação, mas que é interpretada de uma forma equivocada ou apenas meramente aproximativa, mas não idêntica, né? Não é um conhecimento direto dessas coisas pelas pessoas. Enfim, não sei se fez sentido. Então, não é necessariamente uma prova, e esse impulso pode ser explicado de forma tanto sobrenaturalista como naturalista, sem problema.